O sistema nervoso simpático exerce um importante papel de controle sobre a pressão arterial a curto prazo, grande parte por efeito no controle da resistência e da capacitância vascular periférica total e também sobre o bombeamento cardíaco, como nós vimos nas nossas videoaulas anteriores. No entanto, o corpo também exerce mecanismos importantes de controle da pressão arterial a longo prazo, por semanas ou meses, e isso acontece em decorrência de um grande controle da homeostasia do volume de líquido corporal. Para que isso ocorra, é necessário que haja um controle extremamente preciso sobre o que é ingerido e o que é eliminado de líquido corporal. O organismo dispõe de uma série de mecanismos neurológicos, mecanismos humorais e também mecanismos locais lá nos rins que vão interferir diretamente na excreção de água e sal. Isso vai impactar no volume circulante, na pressão sanguínea e, consequentemente, na hipertensão arterial. Esses mecanismos renais de controle do fluxo sanguíneo e da pressão sanguínea é o que nós vamos estudar nessa videoaula. Como é que ocorre esse sistema de controle entre os rins e o volume de líquido corporal? Acontece de forma bastante lenta, porém é um poderoso sistema. Por exemplo, quando o volume de líquido corporal é aumentado, se a capacitância vascular não se alterar também, a pressão arterial vai ser elevada. E essa pressão arterial elevada vai estimular os rins a eliminar uma maior quantidade de líquido. A gente chama esse fenômeno de diurese de pressão. Mas além disso, os rins também eliminam uma maior quantidade de sal quando a pressão arterial está aumentada. E esse fenômeno a gente chama de natriurese de pressão. No ser humano, o sistema rim-líquidos corporais é fundamental para o controle da pressão a longo prazo. Entretanto, no decurso da evolução, esse sistema ele foi sendo aprimorado, foi sendo refinado e recebeu algumas formas, alguns outros sistemas que auxiliam nessa potencialização do controle a longo prazo da pressão arterial. Um deles é o sistema renina-angiotensina, que nós veremos ainda nessa videoaula. Inicialmente, nós precisamos entender como é que o aumento do volume de líquido corporal interfere no aumento da pressão arterial. Isso vai acontecer principalmente por dois motivos: pelo aumento do débito cardíaco e pelo aumento da resistência vascular periférica total. Quando ocorre um aumento do líquido extracelular, consequentemente vai ocorrer um aumento do volume sanguíneo. O aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão média de enchimento dos vasos. Isso faz com que o retorno venoso também seja aumentado. Aumentando o retorno venoso, ou seja, o fluxo de sangue em direção ao coração, vai favorecer um aumento no débito cardíaco. E como a gente sabe, o aumento no débito cardíaco aumenta a pressão arterial. E esse aumento na pressão arterial é que vai estimular os rins a excretarem uma maior quantidade de sal e água, isso se a função renal estiver normal. Um outro modo pelo qual o aumento do débito cardíaco também contribui para o aumento da pressão arterial é que quando você tem um aumento do débito cardíaco, você também aumenta o fluxo sanguíneo tecidual. E esse fluxo sanguíneo nos tecidos aumentado estimula um mecanismo de autorregulação, como nós já vimos em videoaulas anteriores. Ou seja, os vasos sanguíneos periféricos vão realizar um processo de vasoconstricção para tentar diminuir esse aumento do fluxo sanguíneo. Essa vasoconstricção aumenta em todos os vasos do organismo e isso aumenta a resistência vascular periférica total. Ou seja, se a pressão arterial é um produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica total, o aumento do débito cardíaco, influenciando também no aumento da resistência vascular periférica total, aumenta a pressão arterial. É importante a gente ressaltar também que apenas pequenos aumentos no débito cardíaco, ou seja, 5 a 10% de aumento no débito cardíaco, é capaz de aumentar significativamente os valores de pressão arterial. Uma pressão arterial média que seria considerada normal é de
de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio, mas um pequeno aumento no débito cardíaco, como eu falei, de 5 a 10%, é capaz de aumentar os valores de pressão arterial média para 150 milímetros de mercúrio. Nós precisamos compreender também a importância do sal nesse sistema de controle rins líquidos corporais, pois a ingestão de sal exagerada na alimentação tem uma probabilidade muito maior de aumentar a pressão arterial do que a própria ingestão de água, pois a ingestão de água pura, por exemplo, tem uma velocidade de ingestão praticamente igual à velocidade de excreção, mas o excesso de sal, ou seja, a ingestão excessiva de sal, faz com que aumente a osmolalidade do líquido extracelular, ou seja, esse líquido extracelular fica com concentração de sal muito elevada. Isso faz com que o volume de líquido extracelular aumente. Além disso, essa osmolalidade aumentada também estimula a produção do hormônio antidiurético. E como nós também já vimos esse hormônio antidiurético em aulas anteriores, ele vai fazer com que os rins absorvam ou reabsorvam uma maior quantidade de água lá pelos túbulos renais, e isso também vai fazer aumentar a quantidade de líquido extracelular, consequentemente aumenta a pressão arterial. Por essas razões é que a quantidade de sal acumulada no organismo é o principal determinante para o controle do volume de líquido extracelular. Nós devemos lembrar que pequenos aumentos no volume de líquido extracelular é capaz de produzir aumentos significativos na pressão arterial. Entretanto, se a função renal não estiver alterada ou se a produção de hormônios antinatriuréticos não estiver excessiva, o organismo vai conseguir regular normalmente essa pressão arterial, excretando uma maior quantidade de sal e água. Entretanto, na maioria das vezes, quando a função renal está deficiente, pode acontecer uma elevação crônica da pressão arterial por incapacidade de regular essa questão do volume de líquido extracelular, interferindo diretamente no processo de hipertensão arterial. Dessa forma, a gente tem que compreender que a hipertensão arterial crônica é geralmente provocada por déficit de função renal. Alguma coisa, algum motivo está fazendo com que os rins não consigam executar a sua função normalmente. Consequentemente, vai ocorrer um acúmulo de líquido extracelular e aumenta a pressão arterial. Como nós já discutimos, a hipertensão arterial é uma doença grave, é uma condição que precisa ser tratada, pois pode ter efeitos letais, como, por exemplo, o aumento exagerado do trabalho cardíaco lutando contra uma pressão aumentada, pode gerar uma insuficiência cardíaca. Além disso, pode levar o paciente também a desenvolver a doença arterial coronariana, culminando inclusive em infarto do miocárdio. Pode ainda, a pressão arterial aumentada, lesar os vasos cerebrais e gerar o que a gente chama de derrame ou acidente vascular encefálico, levando o paciente a uma série de condições de saúde indesejáveis, como paralisia, problemas de fala, problemas cognitivos ou até mesmo a morte, dependendo da intensidade desse acidente vascular encefálico. E ainda, a pressão arterial alta pode provocar graves lesões nos próprios rins, aumentando mais ainda o problema da hipertensão e podendo levar também o paciente à morte. Além da capacidade dos rins de controlar a pressão arterial por meio do controle do volume de líquido extracelular, os rins ainda têm um poderoso mecanismo que auxilia nesse controle da pressão arterial, que é o sistema renina-angiotensina. Como é que funciona esse sistema renina-angiotensina? Bom, a princípio, a pressão arterial, quando cai, ou seja, quando fica abaixo dos níveis considerados normais, células nervosas especiais que estão localizadas lá nos rins, elas detectam essa queda da pressão arterial e vai estimular os rins a liberar a renina. A renina vai ser liberada na corrente sanguínea e lá na corrente sanguínea ela vai atuar sobre uma outra proteína plasmática chamada de angiotensinogênio. O angiotensinogênio vai ser convertido pela renina em uma substância que chama angiotensina 1. Só que a angiotensina 1, ela é
pouco potente em vasoconstricção, ou seja, o efeito da angiotensina 1 não vai promover uma adequação significativa, né? Uma elevação significativa da pressão arterial. Porém, dessa forma, né, ela vai ser convertida em uma outra substância chamada de angiotensina 2. Como nós já estudamos em outras videoaulas, essa angiotensina 2 é uma potente vasoconstritora. Essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 acontece em todo o sistema circulatório. Entretanto, lá nos pulmões é onde isso vai acontecer de forma mais intensa. Uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, ou seja, a ECA, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 ela é quem vai fazer um efeito bastante significativo no aumento da pressão arterial até os níveis considerados normais. Além do efeito potente vasoconstrictor da angiotensina 2, ela também vai atuar diminuindo a excreção de sal e água lá nos rins. Dessa forma, ela aumenta a quantidade de líquido extracelular, consequentemente, aumenta a pressão arterial. O sistema vasoconstrictor renina-angiotensina precisa de um certo tempo para ser ativado, aproximadamente uns 20 minutos. Então, ele é um sistema mais lento quando comparado aos outros sistemas que nós estudamos em videoaulas anteriores, como os reflexos nervosos e a própria atuação direta, né, do sistema nervoso simpático com a epinefrina e a norepinefrina. Bom, compreendeu? Espero que sim. Se você tem dúvida, quer rever novamente, basta voltar à aula e assista quantas vezes for necessário. É importante que você compreenda esse sistema de controle dos rins sobre a pressão arterial para que você tenha uma atuação mais efetiva com relação aos seus clientes, tá? E lembre, invista em conhecimento, pois o investimento em conhecimento é o que gera os maiores juros. Não pare de estudar e conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço e até mais!